Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Hoje nós temos a alegria de receber aqui o reverendo Sabino Lama, que é aqui de Guiné-Bissau, onde nós estamos aqui fazendo uma visita missionária. E ele é fruto do seminário, o primeiro seminário aqui de Guiné-Bissau, seminário presbiteriano, né? Ele já tem 3 turmas lá, né, pastor? O senhor foi da primeira, né? Eu sou da primeira turma. Primeira turma, né? Bem benção, né? É um prazer, o pastor, a gente estar aqui com vocês, aqui, conhecendo o trabalho, conhecendo a região, sabendo das lutas, das dificuldades que tem aqui, e também podemos aprender muito, viu, pastor, com as coisas que aqui nós aprendemos com vocês aqui, né? E eu gostaria de deixar que o senhor se apresentasse e depois nós vamos estar batendo um papo aqui, a gente fazendo algumas perguntas para o senhor. Bom dia, estimados telespectadores, irmãos, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como bem falou o presbítero, chamo-me Sabino Lama, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Plaque 2, o atual presidente do Conselho Nacional da Igreja Presbiteriana da Guiné-Bissau. O Conselho Nacional, no caso do Brasil, é Supremo Conselho, Supremo Conselho e Sínodo. Sim, porque o nosso país é bem pequeno. A Guiné-Bissau é um dos países mais pequenos do mundo. É uma superfície total de 36.125 km². No Brasil é caso Sergipe, mas é o estado mais pequeno. Então, essa é a Guiné-Bissau. Então, por isso, o nosso país geralmente não é um país federado como o Brasil. Nós, meus irmãos, sou pastor colocado aqui na Igreja Presbiteriana Plaque 2 e trabalhando como presidente do Conselho Nacional. E eu trabalho na Igreja Plaque 2 na área de plantação de igrejas e na formação dos líderes locais. Então, em colaboração com a Igreja Brasileira, claro, nós somos filiados da Igreja Presbiteriana do Brasil, através da APMT, que envia os missionários, geralmente, que cooperam conosco aqui na plantação das igrejas e intervenção também na área social, saúde, educação, nutrição, esporte. Então, são essas áreas que a Igreja Brasileira, através dos missionários da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem colaborado conosco. Nem só as igrejas particulares também, por exemplo, na casa de vocês estão aqui por iniciativa de uma igreja que decidiu vir e que tem apoiado, graças a Deus, tem apoiado muito os nossos missionários aqui, caso Paulo Serafim, agora com Paulo Gonçalves. Então, e nós beneficiamos graças aos irmãos. Somos fruto, eu gosto sempre de dizer essa palavra, somos fruto da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque tudo que construímos, os nossos estudos no seminário, nossos treinamentos, o nosso sustento, e tudo é graças à Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode perguntar como assim, porque a igreja, como o presbítero já viu, a igreja geralmente é jovem. Jovem e as crianças. Você chega numa igreja e encontra centenas das crianças. Dessas crianças que crescem depois tornam uma igreja. Por exemplo, a igreja de Plaque, onde eu sou pastor, há 10 anos, e na verdade são 11 anos que começamos o trabalho. Todos eram crianças. Hoje, elas que são presbíteros, elas que são diáconos, elas que são oficiais da igreja. Então, graças a Deus, ao apoio e à colaboração dos irmãos da IPB. A maioria da população aqui é muçulmana, né, pastor? Sim. Na verdade, dados assim, pessoas apontam como muçulmanos, mas são animistas. A população da Guiné-Bissau são 2,5 milhões de população. Nesses 2,5 milhões de população, os animistas têm maior número de porcentagem de população, que eu não tenho um computador aqui bem perto para dar um número assim bem tático. Então, os animistas, só que os muçulmanos, eles consideram animistas como cristão, porque para o muçulmano, quem bebe o vinho é cristão.
Então, depois dos muçulmanos, vem, ou seja, depois dos animistas, vem os muçulmanos. Depois dos muçulmanos, vem os cristãos. Cristãos, neste caso, colocam nós e os católicos. São cristãos. No meio desses cristãos católicos e os evangélicos representam 3% da população. Esse eu lembro muito bem para a cabeça. 3% da população. E o restante do povo da população são muçulmanos e os animistas. Animistas, aquele no caso do Brasil, é aquele que trabalha com candomblé, com umbanda. Então essas são pessoas com mais práticas tribais, que não tem um Deus certo, ora Deus no pailão, na pedra, no rio. Qualquer coisa que aconteça, anda um grupo de formigas, já é um Deus falando. Então, para eles, esses são grupos animistas. Eles são maioria, por exemplo, eu era animista. Os meus pais são animistas. Então, na minha família, por exemplo, eu sou do primeiro convertido na minha família. Era difícil, porque eles acreditam que fizeram muito cerimônia com o diabo. Então, por isso que eu nasci. Por exemplo, a minha mãe, nós somos 2 irmãos. O meu irmão mais velho e eu. Então, minha mãe ganhou a gente quando ela está na idade. Então, para eles, a minha mãe ganhou a gente graças àquele feiticeiro onde eles foram pedir. Então, não era fácil. Quando eu ia à igreja, minha mãe chorava muito, meu pai ficava triste. Esse menino vai morrer. Eu brinco assim com meu pai. Eu falo, meu pai, muitas pessoas que achavam que eu vou morrer, essas pessoas eu já comprei muito caixão. Porque, como eu sou evangélico, eu não participo de cerimônias, esses rituais que eles fazem. Então, geralmente, se uma pessoa da família morre, eu faço de todo esforço para comprar um caixão e levar um saco de arroz, de 50 quilos de arroz. Aí eu não tenho mais nada a fazer. Aí eu falava para o meu pai, vocês pensavam que eu ia morrer, mas eu já comprei vários caixão. Eu já levei muitos arroz. Isso aqui é assim. Então, assim é divisão da população da Guiné-Bissau. A maior parte da população, 50% da população são animistas. E depois seguido dos muçulmanos, que não tem um número, mas se você tirar dos cristãos, que você pode contar com 5%, aí você vai ver que os muçulmanos são 45% da população. Viu? Então, e assim é o número. Só que essa população, a maioria são analfabetos. Esse é o problema. São analfabetos, vivem de práticas tribais. Práticas tribais. E a principal atividade econômica é agricultura e pesca. Os últimos dados de recenseamento geral da população que foram feitos recentemente apontam que, em vez de agricultura e pesca, que era a principal atividade econômica, agora a principal econômica do país é agricultura e comércio. Por que agricultura e comércio? Porque os muçulmanos, esses 45%, a maioria são comerciantes. E esses Guiné-Bissau foi invadido, estamos no meio do Senegal, ao norte, ao sul, República da Guiné-Conakry. Então, todos esses países são países islâmicos. Aí a gente está numa zona que chamamos de CDAO, que é a Comunidade dos Países da África Ocidental. E o único nessa costa é Guiné-Bissau e Cabo Verde, que são países laicos, que não são países islâmicos. Então, os muçulmanos do Senegal entram para a Guiné-Conakry porque temos livre circulação de pessoas. Você pode ir para o Senegal, não precisa de visto, é só ter o seu cartão de identidade. Vai para a Guiné-Conakry, mesma coisa, eles entram. Quando eles entram aqui, são muçulmanos, geralmente eles são comerciantes. Aí chegam aqui, qualquer lugar que você encontra o comércio aqui na cidade, a maioria é dos muçulmanos. Então, por isso, o comércio está se ganhando mais o espaço de que pesca e agricultura. Pesca
é pesca, como se diz, pesca artesanal, de lançar rede, porque pesca industrial é os chineses, é os portugueses, europeus que vêm, fazem contrato lá com o governo e levam. Guiné-Bissau é um país rico economicamente, para dizer, Guiné-Bissau é um país rico, mas que não foi explorado. Acredita que Guiné-Bissau tem bauxite, tem petróleo, tem peixe em quantidade na nossa costa, depois da Mauritânia, o país que mais tem peixe é Guiné-Bissau. Mas acredita, esses peixes tudo vão para a China, vão para a Europa. Depois volta a enlatar o marinho em China, marinho em não sei o quê. Todos saem daqui e levam para esses países. Contrapartida, os governantes é que vivem. E o povo, você já andou para Guiné-Bissau, viu a estrada, viu como que é. E o povo vive na miséria, mas quem ganha com aquilo são os governantes. Então, essa é mais ou menos a Guiné-Bissau. É um país com taxa de analfabetismo muito gritante. Muito gritante. Felizmente, né? Voltando assim para a área da nossa igreja, né? Falar da igreja presbiteriana. Nós temos quantas igrejas aqui no país? No país todo temos 3 igrejas organizadas. A primeira igreja é a igreja presbiteriana do Gabu, que é na região leste. Por isso que nota que a igreja presbiteriana, já com seus 28, 29 anos, vai se completar esse ano, cresceu muito lento. Por que cresceu muito lento? Porque no início o trabalho concentrava só no leste. Leste do país, a maioria são muçulmanos. A maioria, o 80 e tal por cento da população são muçulmanas. Então, no leste, o trabalho de evangelização, de plantação da igreja cresce muito lento. Por isso, são muçulmanos. Muçulmano você evangeliza pelo exemplo. Certo. Você não chega para dizer Jesus te ama ou falar abertamente. Você tem que trabalhar pelo exemplo ou, como a nossa igreja tem a estratégia de trabalhar com montar a escola. A igreja monta a escola, por exemplo, em Gabo, nas aldeias onde temos as congregações, temos 8 congregações e 3 igrejas organizadas. Essas congregações nas aldeias, cada congregação a gente monta uma escola. Nessa escola eles enviam seus filhos. E esses filhos, a gente tem uma matéria que chamamos de educação religiosa. E preparamos um professor da escola dominical que cada semana tem que passar nas salas para pregar a palavra para as crianças. E durante 9 meses do ano letivo, ensinando a palavra, aí a gente semeia. Isso traz um resultado, porque essas crianças voltam para as casas e seja testemunha na casa delas. Por isso, a gente na igreja presbiteriana de Guiné-Bissau temos 3 ex-muçulmanos, temos 3 pastores ex-muçulmanos, 3 pastores presbiterianos ex-muçulmanos, mas estratégia graças aos seus filhos, ouvem as palavras na escola e tornam testemunha nas casas delas, Então, essas 3 igrejas, a igreja de Plaque é a terceira igreja, a primeira é de Gabu, e depois de Yal, onde fica o nosso seminário, a segunda igreja, e a Plaque é a terceira igreja, vai completar esse ano, 5 anos de organização, a igreja presbiteriana de Plaque 2, que é a terceira igreja, temos 8 congregações. E nesse momento temos algumas congregações que estão dando bom sinal, que podem ser organizadas, mas como conhece aquela burocracia da nossa igreja, tem que esperar documento, mas algumas igrejas que até eu já falei mesmo com os pastores dessa igreja, por que não vão solicitar para organizar essas igrejas? Eu tive até a oportunidade ali na congregação de Cuboi, né? Cuboi, excelente. Eu fiquei impressionado com o número de crianças lá, né? Eu creio que naquele dia que eu fui lá tinha mais de 200 crianças. É um Cuboi, é um trabalho novo da igreja de Plaque 2, no campo lá de Plaque 2. Geralmente eu vou lá toda semana para dar aula de educação religiosa, porque o seminarista sofre, que cuida da congregação lá, o sofre fica aqui no seminário, vai lá só no final da semana. E por isso é um dos grandes desafios que a gente tem lá,
um cowboy é uma motorizada, pelo menos para o seminarista. Porque isso facilita no caminho. Você já viu o troço da estrada, como que é? Então, é bem complicado. Então, é um trabalho que dá mesmo dor. Você vê que quer fazer, mas como conseguir? Mas vamos andar, essa é a Igreja de Cristo. O desafio sempre é a Igreja de Pastor, Cristo. e hoje nós estamos aqui na sede da rádio que está sendo implantada aqui, né, pastor? E nós não podemos deixar de falar dessa rádio. Qual a importância dessa rádio aqui não só para a igreja, mas para a comunidade de Guiné-Bissau? Bem, esse projeto da rádio já rola há quase 7 anos, ou quase 8 anos. Esse ano vai completar 8 anos que começa o processo, esse projeto da rádio. Esse projeto da rádio nasceu, posso dizer assim, a iniciativa foi minha. Eu formei em jornalismo, comunicação organizacional e jornalismo. Foi a área que eu formei pela Universidade Lusófona da Guiné. Trabalhei por vários anos e eu vi que a população de Guiné-Bissau escuta muito a rádio, sintoniza uma rádio muito. No telefone, se você chegar nessa hora em casa, onde o pessoal está cozinhando, a mulher cozinhar lá na cozinha, com um aparelho da rádio sintonizado. Chega numa aldeia e o povo acredita em tudo que for falado na rádio. Acha que rádio é o lugar mais certo de tudo. E eu fui locutor na rádio por vários anos. Eu sei como que as pessoas me tratam. Por exemplo, se eu entrar num transporte público, eu não pago o transporte público. Jornalista fulano, tá, porque as pessoas escutam muito a rádio. Muito a rádio. Então, um país com alta taxa de analfabetismo. Pessoas escutam a rádio e creem na oralidade. Porque distribuir folheto, em alguns lugares, talvez na capital, você vai distribuir folheto, vai entregar folheto, vai funcionar. Mas, a sair a partir aqui da entrada de Bissau, a partir de Safim, a 7 quilômetros aqui para frente, você tem que comunicar oralmente, tem que falar. E lá que tem o maior número da população, no interior. É essencial uma rádio aqui. Também. Então, ter uma rádio onde você vai falar em idioma local, comunicar o evangelho em idioma local. Porque também nas aldeias há um lugar que nem português eles entendem. Você foi ao Cuba e viu. Nem crioulo entendem. Por exemplo, lá na aldeia do Cuba, se for dar aula da educação religiosa, tem que ser em balanta. Para as duas línguas, né? O crioulo e o balanta. É crioulo e o balanta. Então, tendo uma rádio onde você vai pregar o evangelho, por exemplo, em balanta, em Pepel, em Bijago, em Manjaco, em Fula, em Diacanca, em Sandomé, que as nossas línguas locais, pessoas vão ouvir com a sua própria língua. Por exemplo, na cronograma, o plano que eu já montei, a estrutura da rádio, horário que a partir de 17 horas, 5 horas da tarde, que pessoas voltam do trabalho, para a noite vai ser horário só de pregação em diferentes línguas. Essas pessoas vão vir cá para a rádio, vão gravar os pastores que comunicam bem nessas línguas, e a gente vai editar, e a partir de 17 horas vai começar a sair. Sai, por exemplo, numa língua, vai e termina, passa um separador no meio, vem de outra língua. Vai passar até a noite em diferentes línguas. Creio que do ouvir que vem a conversão, do ouvir a palavra de Cristo. A própria palavra diz, né, que você tem que falar. Fé vem para ouvir a palavra. Fé vem para ouvir a palavra. Então acreditamos que com essa rádio vai trazer grande resultado. Nem só anunciar o evangelho aos que não conheceram o evangelho, que vai prometer o evangelho entrar até dentro das suas casas, até nos lugares mais longe, porque a cobertura da rádio é a cobertura nacional.
próprio o evangelho aqui chegou no ano 1940. Chegou o evangelho, a igreja presbiteriana chegou depois aqui em 98. 97 e 98 chegou a igreja presbiteriana. Mas o evangelho em 1940 ainda não era colono, eram portugueses. Mas o evangelho que chegou aqui foi ensinado muito mal. Por isso, você vê pessoa na igreja com muito misticismo na cabeça. Muito misticismo. Por isso a igreja do Plago, por exemplo, tínhamos um programa que eu dava na rádio, em diferentes rádios aqui de Bissau, eu alugava o espaço. Depois ficou muito caro, porque eles achavam que a igreja tem dinheiro. A gente anda com brasileiros, todo mundo pensa que o pastor Sabino tem dinheiro porque ele é amigo dos brasileiros. Aí cobra muito valor. E a gente teve que fechar aquele programa. Então, o que a gente fazia naquele programa que a gente passava na rádio? A gente pegava gravação, por exemplo, do pastor Hernandes, gravação de Augusto Nicodemos, gravação do reverendo Alan Kleber, e a gente pegava alguns desses pastores que é conhecido aqui, pessoas conhecem muito bem, gostam de ouvir, e a gente botava na rádio. Programa, por exemplo, há um programa de Augusto Nicodemos em poucas palavras. Sim. Pessoas gostam muito. Isto desperta, por exemplo, a doutrina reformada, que é pouco conhecida aqui. Muito pouco. As pessoas começam a entender o evangelho, o verdadeiro evangelho. Então, com essa rádio, nem só vai abençoar pessoais que não ouviram, que vai ter a oportunidade de ouvir, e a própria igreja vai ser abençoada com verdadeira a palavra, uma boa doutrina. Também a rádio não vai limitar só na área espiritual, a rádio vai ensinar sobre higiene, tratamento da água, saneamento, educação, incentivar pais a enviar os filhos para as escolas, porque há algumas pessoas que não aceitam para que suas filhas vão para a escola. Filhas, só homem que tem que ir, porque se a mulher for para a escola vai ter muita sabedoria, depois não vai aceitar o casamento, porque existe casamento precoce, existe casamento que é dado. Eu tenho minha filha, eu vou escolher o homem para ela, você vai casar com fulano, mas se a pessoa, se ela for para a escola, tem conhecimento, depois não vai aceitar. Aí eles limitam. Então o rádio vai servir um elemento de sensibilização na área de saúde, educação, a passar esses valores. Isso são entre as matérias sobre o lavoura, agricultura, sobre pesca, como cuidar das bolanhas. Então, todos esses elementos vão fazer parte das grelhas de programação da rádio. Na verdade, vai estar para servir a sociedade. Pena que o nosso tempo ele é muito escasso aqui no nosso cafezinho, que eu gosto. Hoje eu estendi um pouco mais, porque justamente para a gente conhecer bem essa questão aqui. Mas nós agradecemos muito ao senhor a oportunidade que o senhor nos dá de conhecer, através do nosso cafezinho aqui, pessoas conhecerem o trabalho aqui. E gostaria de deixar a sua pessoa de se despedir e lançar um desafio também para o pessoal, para poder estar abraçando esse trabalho com o senhor aqui. Sim, obrigado. Na verdade, aquilo que o presbítero falou, e ele já passou aqui, e passou nas nossas congregações, nas aldeias, no seminário, nesse momento está a decorrer, como se diz, a conferência teológica, organizada pelo seminário, e eles estão a ministrar aqui. Minhas últimas palavras, primeiro é agradecer à Igreja Presbiteriana do Brasil, agradecer à PMT, agradecer também às igrejas parceiras, as igrejas que têm surgido de forma espontânea para apoiar o trabalho de Deus aqui. Nós andamos e nós estamos no terreno, mas verdade, o nosso suporte está em Deus, usando os corações dos seus servos, abençoando os trabalhos aqui.
porque aqui para construir a escola, para abrir um poço de água, para o sustento dos pastores, tudo a gente depende, a oferta vem dos irmãos, como eu falei, a igreja tudo é jovem. Então o desafio é muito, por exemplo, aqui da rádio. Rádio, graças a Deus, estamos muito bem avançados. Muitas coisas já colocamos, os equipamentos, já estamos bem avançados. Mas falta um elemento essencial, o retransmissor. Chamamos aqui emissora. Essa emissora é muito cara, é muito dinheiro. Custa 20 mil reais. Então, para nós, é um grande desafio. Por exemplo, a rádio... Esses 20 mil reais, para o pessoal situar, na moeda daqui, seria quanto? 2 milhões de francos CFA. 2 milhões de francos CFA, porque 10 mil vai ser 1 milhão. Sim. Então, 20 mil. E ainda mais que os equipamentos também, que às vezes tem que trazer tudo de fora, fica mais dispendioso. Tudo de fora. Por exemplo, esse 20 mil é compra de material. Agora, o seu despacho, tem que pagar o seu despacho, impostos, não sei o que, para fazer chegar. Então, são esse desafio. E atualmente, por exemplo, a rádio vai emitir na próxima semana. Nós vamos emitir com uma emissora emprestada da rádio Cidade FM. Cidade FM é uma rádio, os técnicos que estão ajudando a gente nesse trabalho de montagem da rádio, esses técnicos, através do diretor da rádio Cidade FM, que é o meu amigo, e esse técnico, o diretor, eu falei com ele e ele disse que vai nos emprestar a emissora deles, e essa emissora a gente vai passar o período experimental. Por quê? Porque a gente tem que emitir logo nesses dias, porque a ARN, que é a Autoridade Reguladora Nacional, eles nos deram frequência, o número que a rádio vai estar emitindo. E essa frequência, para ser efetivado, eles têm que vir até aqui, andar, para ver se os materiais que estão no projeto realmente que foram colocados. Aí eles vão nos passar aquilo que chamamos de alvará. Mas sem esse funcionamento, eles não vão passar esse alvará. Vai dar essa licença, mas essa licença vai ser provisória. Mas na hora que eles viram e vê todo o equipamento, tudo, eles vão dar. Tendo esse alvará, aí você... Se o rádio não funcionar, já é o seu documento, um ano que quiser, funciona. Então, por isso, eles vão nos dar essa emissora para emitir esse período experimental. Nós vamos pregar, vamos ensinar, vamos falar, tudo. Mas, no dia que eles precisam da emissora delas, vão recuperar. Então, para nós não é nada bom. Essa coisa emprestada precisar que eles precisarem, eles tiram, né? Então você perde o canal, né? Viu? Perde o ouvinte e parece coisa também não parece coisa séria. Então, por isso, o desafio é a gente comprar nossa própria emissora. Então, esse é o desafio que eu quero lançar para os irmãos e cooperam conosco, conforme uma possibilidade. E os nossos irmãos que estão aqui conosco podem ser um bom canal para nos ajudar no que for possível. Se alguém tem, dizemos assim, tem um 10 reais, 20 reais, juntando aos poucos, isso resulta, vai dar alguma coisa. Então, nós esperamos a colaboração, também uma oração, porque não é nada fácil. Como eu falei, 7 anos para concretizar esse projeto, mas sabemos muito bem o resultado que vai trazer. O que vai trazer. De antemão, sabemos muito bem a mudança que vai. Só o programa que a gente dá 30 minutos nas outras rádios, o resultado que já trouxe. E a rádio vai emitir 24 horas. Benção. Muita coisa vai acontecer. Então, orem conosco. Estaremos orando, né, pastor? E, com certeza, o desafio está lançado para vocês. Se você quiser colaborar com este trabalho aqui em Guiné-Bissau, a palavra de Deus nos diz, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu tive essa oportunidade de sair e estar aqui. Não estou aqui, estou aqui só de passagem. Mas você
aí no Brasil, onde você estiver ouvindo esse vídeo, você vai poder contribuir, né? Tem aí na tela, vai ter meu e-mail, se você quiser usar esse meu e-mail, me mandar, pedir um contato, pedir alguma coisa, nós estaremos à disposição, tá bom? Pastor Sabino, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor aqui, que esteja fortalecendo a vida do senhor e o trabalho aqui na condução do rebanho de Deus aqui. Amém? Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Tchau para vocês e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.